Conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre a redução de penas para Bolsonaro e para os demais condenados pela trama golpista. Para quem acordou agora, ali pelas 4 da manhã, o Congresso aprovou com larga vantagem o PL da dosimetria, né, com reduções bastante radicais de penas para os condenados. Mônica, bom dia para você. É isso, Magali. Bom dia a todos. A votação da diminuição de penas para o Jair Bolsonaro está sendo lida, o Magali, por alguns setores da política, inclusive pelo PT e pelo Palácio do Planalto, pelo governo, como uma sinalização do Centrão para o Flávio Bolsonaro, para a família Bolsonaro, uma abertura de negociação, um primeiro passo para que ele retire a sua candidatura à presidência da República e deixe o caminho livre para o Tarcísio de Freitas disputar com o Lula em 2026, com mais chance de vencer a disputa, né? Tarcísio com mais chances do que o Flávio. Seria um recado do tipo assim, Megali, olha, estamos aqui com vocês não estão abandonados, Bolsonaro não vai apodrecer na prisão, não está esquecido, vamos fazer de tudo para tirar ele de lá. Agora é possível apenas reduzir as penas, mas mais para frente pode ter uma anistia e etc. O próprio líder do PT, Lindbergh Farias, ele fala isso abertamente, o Megali, ele me disse, tem informações seguras, de que houve uma negociação entre o Flávio e os presidentes de partidos do Centrão na noite de segunda-feira para fazer esse projeto da dosimetria andar. Por isso que o PL, Megali, que batia o pé, que dizia que não votaria essa redução de penas de forma alguma, jamais, porque só aceitava anistia, falou isso por meses, mudou repentinamente de posição e colocou a coisa para andar, permitiu que a coisa andasse, né, votou a favor. Foi uma guinada gigantesca no discurso e na prática, né, enfim, é isso. E eu ouvi agora de uma fonte hoje cedo, próxima tanto do Bolsonaro quanto de outros partidos do Centrão, que há um outro elemento a ser considerado, Megali, o de que a família, o entorno do Bolsonaro e o próprio, me disse a pessoa, não aguentaram 2 semanas de prisão, já entraram em pânico e estão aceitando, portanto, qualquer coisa. Não dá para ser anistia, vai a redução de penas mesmo, algo que tire o ex-presidente mais cedo do cárcere, né? Não aceitavam antes isso, endureciam o discurso, mas a partir do momento em que ele entrou na cela, tudo mudou, bateu um pânico, então agora estão aceitando aí algo, qualquer coisa que evite que o Bolsonaro fique 6 anos preso em regime fechado, que de fato é uma prisão duríssima, né, Megali? Agora há controvérsias se o regime fechado cai para 2 anos, cai para 4 anos, ele precisaria trabalhar para poder ter o benefício de sair com 2 anos, ele não tem condição de trabalhar porque ele está na Polícia Federal, como é que ele vai trabalhar lá na Polícia Federal, só se ele fizer faxina no prédio da Polícia Federal, enfim, não tem como ele trabalhar ali dentro, então por isso esses 2 anos seriam meio uma ficção, ainda não está Tem os muito livros, né, claro Mônica? quanto vai cair. Oi? Não tem a leitura também? Se ele lê Tem determinada quantidade de leitura, livros, ele consegue diminuir um pouquinho a pena também, né? também se ele lê livros, mas é mais difícil, né? Quando você está na prisão, por exemplo, eu visitei a Papuda certa vez, já contei isso aqui, que eu fui lá fazer uma entrevista com o Maluf, encontrei o Luiz Estevão, por exemplo, tá? Que é ex-senador, hoje empresário, dono de um veículo de comunicação. O Luiz Estevão não só lia livros, ele cuidava da biblioteca, era o trabalho dele, ele tinha que cuidar daquilo, entende? Tinha que trabalhar, não é só a leitura dos livros. São outros elementos que ajudam na redução dessa pena. Então, o que se diz aqui até agora é que não está claro que ele conseguiria sair facilmente com 2 anos, Megali, se ele seguir nessa situação. Agora, pode ser que ele vá para a Papuda, na Papuda aí você tem mais trabalhos, tem mais possibilidade de não apenas ler os livros, mas também fazer trabalhos, fabricar coisas, né? Então seria talvez mais fácil. Mas não está nada muito claro. A única coisa que se tem com muita clareza é que realmente as penas foram reduzidas. Então ele vai ficar menos tempo preso em regime fechado. Quanto? Ainda é preciso fazer muitos cálculos, Megali. Ainda é preciso passar pelo Senado também, ver se não tem nenhuma modificação, né? Ô, Mônica, mas dá para resumir que tudo isso foi desespero de ter Tarcísio, de ter Flávio e não Tarcísio como candidato? Porque o assunto não estava na pauta, né? Não estava na ordem do dia. E de repente, cara, aconteceu De o que repente aconteceu é isso. ontem, né? É O isso. Centrão olhou e falou: anistia a gente não tem como pagar, mas isso a gente paga. E Isso a pagou? gente paga, E isso a gente paga. depositou adiantado, né? É isso que eu estava falando aqui. Teria sido esse acordo, né? Não, tudo bem,
a gente começa a conversar a partir daqui. Vocês não fazem nada, né? Porque de fato, né, Megali, o Centrão estava navegando em outras águas, né? O Bolsonaro estava virando meio que um passado distante, né? E agora, ao colocar o Flávio na disputa, ele volta com força aí para a mesa de negociações. Então, realmente, a desconfiança é que não seja uma mera coincidência, que o Flávio lança a candidatura e 4 dias depois passa esse projeto que ninguém queria que passasse. Os dois maiores partidos da Câmara não deixavam passar, que era o PT e o PL. Aí o PL dá sinal verde, vai e consegue fazer o projeto andar. É bom lembrar que esse projeto, qual que era o empecilho? Porque o Hugo Mota ia colocar a dosimetria para ser votada e o PL falava, nós vamos apresentar uma emenda para colocar anistia. E nós temos voto para passar anistia. Bom, mas o combinado com o Supremo Tribunal Federal é que não tem anistia. Então não vou botar para votar. Ah, tá bom, só boto para votar se vocês não apresentarem anistia. Então tinha que ter essa negociação com o PL, né? Para que todas as pontas fossem amarradas. E o PL, que resistia muito, depois disso liberou, né, Megali? Olha aí, o Bolsonaro trucou e o Centrão não pediu 6, né? O Centrão Pois é, escondeu. caiu bem aí, vai ficar menos tempo preso, mas Foi não poderá ser candidato. Não, candidato aí também, né, nem tanto, mas conseguiu algo a mais do que ele tinha uma semana atrás, né? Sim, Ou seja, foi sim, uma manobra bem sucedida. Mônica, exato. você volta a qualquer momento ou amanhã neste mesmo horário. Boa quarta-feira para nós. Até.